Olá, bem-vindo ao canal Biosapiência. Meu nome é Lidiane Salvatierra e a aula de hoje é sobre o filo porífera. Vamos iniciar falando sobre o significado da palavra porífera. Poros significa poros e ferre significa possuir, que é uma das principais características desse grupo. O corpo desse animal é inteiro constituído por poros. E quem são os representantes do filo porífera? São as esponjas. Diferente da maioria dos outros animais, as esponjas são sésseis. Isso significa que elas não se movem. Elas vivem basicamente presas durante toda a vida ao substrato. E possuem o corpo basicamente constituído por um sistema de canais formado pelos poros para a passagem de água. Todas as esponjas são aquáticas, sendo que cerca de 9.000 espécies são marinhas e apenas 220 espécies são de água doce. Com relação ao tamanho e à forma, a gente tem esponjas dos mais variados tamanhos e também de formas. Aqui nessa imagem a gente pode fazer uma relação entre o tamanho do mergulhador e o tamanho dessa esponja. As esponjas elas podem também viver isoladas, ou seja, sozinhas, ou elas podem formar colônias. Com relação à simetria, esse animal não possui simetria, ele é radial ou irregular. Nessa próxima imagem, a gente tem um representante do gênero Agellas, que também é conhecido como esponja orelha de elefante por causa da sua forma. Aqui a gente consegue ver o tamanho dela também em relação aos mergulhadores. Agora a gente vai falar sobre a anatomia das esponjas. Já foi dito anteriormente que as esponjas são animais com um corpo coberto de numerosos poros. Esses poros vão realizar a comunicação entre o ambiente externo e o ambiente interno do corpo do animal. A gente vai olhar mais detalhadamente a estrutura das esponjas. As esponjas vão apresentar então a superfície furada. Essa superfície furada são os poros, também chamados de ósseos, que são pequenos orifícios por todo o corpo do animal. Existe uma cavidade interior chamada de espongiocele ou de átrio e uma única abertura externa chamada de ósculo. A gente consegue observar aqui os poros, o átrio e o ósculo, e o sentido da água vai sempre acontecer dos poros para o átrio e vai sair através do ósculo. Então, qual é a importância da estrutura da esponja? A gente observou que a presença de poros permite a passagem de água. O que acontece é que as esponjas, como já foi dito, são animais sésseis, significa que elas não se locomovem. Porém, as esponjas são heterótrofas, significa que elas precisam buscar o alimento. Então, como é que isso ocorre? Esse alimento vai ser trazido junto com a corrente de água que vai passar pelo corpo desse animal. Além disso, as esponjas vão depender da água que entra no corpo para realizar a troca gasosa e também para fazer a eliminação de detritos e para a reprodução. Aqui a gente tem um GIF que mostra a entrada e a saída da corrente de água através do corpo do animal. A gente tem um mergulhador que colocou uma solução para dar cor na água próximo à esponja e a gente consegue observar a entrada pelos poros e a saída da água posteriormente pelo ósculo. A circulação da água nas esponjas vai acontecer graças à atividade de uma célula. Essa célula é a principal célula das esponjas. O nome dela é coanócito. Os coanócitos vão revestir toda a camada interna do átrio da esponja. Os coanócitos eles possuem um colarinho e um flagelo. Esse flagelo vai realizar batimentos que vai permitir a circulação de água dentro das esponjas. Os coanócitos também vão fazer a captura de partículas de alimento através do flagelo. Esse alimento vai ficar preso no colarinho, que tem uma espécie de muco. Em seguida, vai ocorrer a passagem do alimento através do coanócito e, a partir daí, esse alimento vai passar para uma outra célula especializada na digestão intracelular.
Então é importante saber que nas esponjas a digestão do alimento é sempre intracelular. O átrio não é uma cavidade digestiva. Esses animais não possuem intestino. As esponjas vão possuir um esqueleto. É um esqueleto interno, então é chamado de endoesqueleto. Esse esqueleto vai ser formado por espículas e também por espongina, que é um tipo de fibra proteica. Esse esqueleto vai fazer a realização da sustentação do corpo. Aqui a gente tem alguns exemplos de espículas. As espículas vão variar muito de tamanho e de forma, dependendo da espécie da esponja. As espículas podem ser formadas de sílica ou de carbonato de cálcio. Então, o corpo das esponjas é bem rígido. Aqui a gente tem mais diversidade de espículas. Aqui a gente tem algumas imagens de observação das espículas no microscópio. Foi dito anteriormente que existe uma variação grande no tamanho das esponjas. Aqui a gente tem, por exemplo, para comparar, uma das espículas de uma das maiores espécies de esponjas que a gente conhece. A gente consegue ver aqui uma espícula em comparação com a pesquisadora que está do lado segurando ela. Então, as esponjas podem ter o corpo formado de espículas e de espongina. Existem, porém, espécies que têm pouca ou quase nenhuma espícula e têm apenas espongina. A espongina, como já foi dito, é uma fibra proteica e é muito elástica e macia. Então, essas esponjas que possuem apenas espongina são extremamente macias e são elas que são comercializadas para banho. Existem 3 tipos morfológicos de esponjas. As esponjas conhecidas como asco, também esponjas asconoides, sícon, esponjas siconoides e leucon, esponjas leuconoides. A esponja do tipo ascon é a mais simples e a esponja do tipo leucon é a mais complexa. A diferença entre elas é o pregueamento, também chamado de dobramento interno delas. A gente consegue observar uma redução no tamanho do átrio entre elas, o aumento da parede interna e também o aumento no número de coanócitos. Os coanócitos aqui estão ilustrados na porção vermelha. A gente consegue observar que no tipo leucon, os coanócitos eles não ficam mais em contato com o átrio. Ocorre a formação de câmaras flageladas. No tipo leucon, pelo átrio estar muito reduzido e pelo grande número de coanócitos, a gente vai ter uma movimentação muito mais intensa do que ocorre nos 2 outros tipos. Partindo para a reprodução das esponjas, são reconhecidas as reproduções do tipo assexuada e do tipo sexuada. A gente vai detalhar cada uma delas. A gente vai iniciar falando sobre a reprodução sexuada. Existem esponjas que são hermafroditas, ou seja, apresentam tanto o sexo masculino quanto feminino em um único indivíduo, e existem esponjas que são dioicas, ou seja, vai existir a esponja do sexo masculino e outra esponja do sexo feminino. O esperma do macho vai ser desenvolvido através dos coanócitos. Aqui a gente tem 2 figuras mostrando a liberação desse esperma. No processo de reprodução, então, a gente vai ter o macho adulto que vai liberar o esperma através do ósculo. O esperma vai encontrar uma fêmea adulta e vai entrar através do poro. Esse esperma vai ser captado por um coanócito, então vai levar para a parede interna da fêmea. Lá vai ocorrer a fertilização do óvulo. Em seguida vai ter a formação de um zigoto. E desse zigoto vai ocorrer o desenvolvimento de uma larva. Essa larva vai sair pelo ósculo e vai ficar nadando até chegar à fase de blástula. Após a fase de blástula, essa larva vai se fixar no substrato e aí vai ter o desenvolvimento de uma esponja jovem. Aqui a gente tem 2 fotos das larvas de esponja.
E uma observação final com relação à reprodução sexuada é que no caso das espécies hermafroditas, a produção de esperma e do óvulo vai ocorrer em épocas diferentes e nunca ocorre a autofecundação. Falando agora sobre a reprodução assexuada, ela ocorre com a formação de brotos. Então ocorre um processo chamado de brotamento. O brotamento ocorre quando surge um broto na esponja, esse broto vai começar a desenvolver, em determinado momento ele se desprende daquela esponja e ele vai dar origem a um outro indivíduo isolado. Existe a possibilidade desse broto permanecer sempre ligado àquela esponja-mãe. Nesse caso, vai ter a formação de uma colônia. Em algumas espécies de água doce, pode ocorrer um processo chamado de gemulação, que é a formação de gêmulas. A gêmula é uma estrutura encapsulada por espículas. Internamente vai ter células indiferenciadas que podem dar origem a um outro indivíduo. E a gente vai ter uma abertura para, quando necessário, ocorrer a liberação dessas células. Pela presença de espículas, as gêmulas são extremamente resistentes. Então, ocorre o processo de gemulação quando a gente tem uma espécie em um ambiente desfavorável. E quando esse ambiente volta a ser favorável, ocorre a formação de novas esponjas. Isso acontece muito em áreas que passam por grandes secas. E aí a gente tem a formação das gêmulas para passar aquele período de seca e depois volta a ocorrer a geração de novas esponjas quando a seca termina. Aqui a gente tem uma esponja de água doce e as gêmulas que ela formou. Seguindo para o final da aula, então, a gente vai falar de regeneração. As esponjas possuem uma alta capacidade de regeneração. Se a gente pegar uma esponja, cortar ela em vários pedaços pequenos e ainda triturar e deixar elas em uma cultura, logo em seguida a gente vai ter o reagrupamento das células e a formação de esponjas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos, até o próximo vídeo. Se você curtiu, aperta no botãozinho curtir, se inscreva e compartilhe. Até mais!